a 13, a palavra do nosso Deus diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos e gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, te pedimos graça, teu Espírito, que a tua palavra venha por tua bondade falar aos nossos corações. Capacita-nos tanto ao pregador quanto aos ouvintes, que acima de tudo o teu nome seja glorificado, possamos obter benefício da tua palavra nessa manhã. Abençoa-nos, ó Deus, no nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, o grande Deus das Escrituras e nosso Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Todos os seus decretos, sua providência está de acordo com sua sabedoria, justiça e bondade para com seus filhos. A nossa confissão de fé nos explica de modo muito belo estas coisas. A nossa confissão de fé diz que o muito sábio, justo e gracioso Deus muitas vezes deixa por algum tempo seus filhos entregues a muitas tentações e a corrupção dos seus próprios corações, para castigá-los pelos seus pecados anteriores, ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e dolo dos seus corações, a fim de que eles sejam humilhados, também para animá-los a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele e torná-los mais vigilantes contra as futuras ocasiões de pecar e para vários outros fins justos e santos. Isto aconteceu com Abrão, acontece conosco também. O nosso Deus sábio, justo e santo, na sua providência, ele governa eventos das nossas vidas para então trabalhar em nossos corações, nos fazer então mais humildes, tudo isso cumprindo um plano, um propósito de Deus. Esse é o contexto então do nosso texto, do capítulo 13. Vimos Abrão exposto à tentação no Egito,
risco de vida, sua mulher levada a um harém, e pela graça de Deus, então, venceu pela bondade de Deus, mas não negamos as dificuldades, as lutas, e nós ficamos muitas vezes perplexos diante dos caminhos de Deus, como Deus permite determinadas circunstâncias. É claro que nós sabemos e memorizamos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, mesmo circunstâncias constrangedoras, mesmo circunstâncias em que o nosso Deus nos permite passar aflições tão terríveis, tudo isso cumpre o seu propósito. Deus é soberano. Tudo isso, então, na vida de Abrão, contribuiu para o avanço da história da redenção. E após aquele momento de grande tensão na terra do Egito, no nosso texto, Abrão retorna para Canaã, o local da promessa. Então, há um retorno em direção à herança prometida, e agora, claro que Abraão, ele era um homem de posses, um homem rico, mas havia uma fome no mundo e que colocou em perigo a sua condição. Isso trouxe uma tentação. E agora no nosso texto, e observamos que em meio àquela tentação, Abrão prosperou. Ele ganhou presentes da parte de Faraó, gado, animais e servos e coisas desse tipo que enriqueciam o homem naquele contexto. E então ele já era um homem próspero. Mas agora, mais ainda, Abraão volta do Egito mais rico ainda, mais próspero ainda do que havia descido para o Egito. E o nosso texto enfatiza que não era pouco rico, não era um homem pouco rico. O texto diz no verso 2, era Abrão muito rico, muito rico. E aí descreve a sua riqueza: gado, prata e ouro. Diante disso, irmãos, nosso tema nesta manhã, nós iremos tratar do perigo da tentação em meio às riquezas. Do perigo da tentação em meio às riquezas. Um título curto poderia ser Prosperidade e Tentação. Abrão então retorna da sua tentação no Egito para o seu lugar de culto, lugar de adoração em Betel, onde ele havia adorado ao Senhor. Nós observamos que o Senhor pastoreou o seu coração, o Senhor o preservou. E o nosso texto então, acompanhe no verso 3 e 4, que Abrão faz suas jornadas do Neguebe até Betel, e veja que o autor sagrado, Moisés, diz: até o lugar onde primeiro estiver a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, onde ele havia adorado ao Senhor. E o texto diz: e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Abrão adora a Deus. Abrão então, irmãos, como um crente, como um servo de Deus, um eleito, um homem regenerado, não é um homem que está para além das aflições, das dificuldades. Pelo contrário, nós vimos que o próprio Deus, no seu decreto, encaminha os seus servos por dificuldades. E nós vemos que o Senhor é com ele, pastoreia, ele volta mais próspero, mas, como crente que é, ele ora a Deus, ele adora a Deus. Alguém já disse que a oração é a respiração de uma alma renascida. E esses apertos das tentações faz com que um homem busque a Deus. As dificuldades, o Senhor nos exercita por meio das dificuldades. Elas deveriam fazer isso. Você deve pensar, se as dificuldades, com a graça de Deus, têm te feito buscar mais a Deus, porque certamente esse é um dos propósitos de Deus na dificuldade. E uma coisa muito clara quando lemos o livro dos Salmos, por exemplo.
quando observamos Davi clamando, chorando, seus olhos muitas vezes falham, ou se secam, várias experiências que o servo de Deus passa, de lutas e dificuldades, sendo Davi um tipo de Cristo, um rei que tipifica a Cristo, um servo do Senhor. Então, nós vamos tratar nessa manhã desse perigo da tentação em meio às riquezas. Em primeiro lugar, nós vamos ver no texto que o Senhor cumpre suas promessas abençoando o seu servo. Você lembra que o Senhor Deus disse a Abraão que o abençoaria. O Senhor havia dito para ele: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Abraão foi escolhido para ser alvo da bênção de Deus, para que por meio dele essa bênção transbordasse para todas as famílias da terra, para nós hoje aqui. Nós somos abençoados com o crente Abraão ou Abraão. Então, Abraão, ele sabemos de modo muito claro que ele representa essa bênção espiritual, mas foi do agrado do Senhor abençoar Abraão não apenas espiritualmente, mas abençoar materialmente. Isso é uma questão que vamos tratar nessa manhã, é um propósito de Deus. Não quer dizer que Deus vai abençoar materialmente todos os seus servos ou todos os seus filhos, mas no caso de Abraão, como um tipo dessa bênção, como mediador do pacto, foi do propósito de Deus que ele fosse um homem muito rico. Ao mesmo tempo, e a riqueza então aqui é apontada como um dom de Deus para Abraão, é uma bênção de Deus. O Senhor o abençoou, o prosperou, veio de Deus essa prosperidade, essas dádivas. E Abraão não apenas isso, era um homem, além de rico, um homem que o Senhor disse que te engrandecerei o nome, ou seja, era um homem importante. Nós vamos ver que à medida que ele caminha, isso também vai se tornando cada vez mais claro. Então, a riqueza, que é um dom de Deus, ao mesmo tempo torna a caravana de Abraão mais lenta, mais pesada. A riqueza não é um mal em si, mas por conta da situação presente desse mundo, a riqueza ela também origina preocupações e problemas. Algumas vezes, em alguns casos, pode se tornar um peso desnecessário em nossa peregrinação. A própria palavra para riqueza, no original, tem esse significado de algo que tem um certo peso. Então, imagine Abraão peregrino, ele está peregrinando, viajando, e esse deslocamento não deveria ser algo fácil para Abraão. Então, a riqueza pode se tornar um peso desnecessário, especialmente se ela nos afasta de Deus, que é o caso de Ló, que também era muito rico, e nós vamos ver que houve um problema por causa dessas grandes riquezas de Abraão e de seu sobrinho Ló. Então nós vemos que Deus cumpriu sua promessa, enriqueceu Abraão não apenas de graça, mas das riquezas desse mundo. Abraão era um homem rico, abençoado, materialmente, espiritualmente também, e não existe problema em ser um cristão enriquecido por Deus materialmente. Mas devemos lembrar que essa prosperidade do crente é dom de Deus. E quando falamos dom, falamos que é um dom da livre graça de Deus. E sabemos que se Deus abençoa alguém, prospera alguém, isso está no seu santo e soberano propósito. E também sabemos que não é verdade, como alguns pregam aí, que Deus concederá a todos os seus filhos essa prosperidade, e o Senhor tem um porquê, uma causa. Embora todos os crentes são bem-aventurados, são enriquecidos com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas falando de uma prosperidade terrena, material,
também pertence a Deus, esse dom. Ele pode abençoar, nos abençoar. Ele tem abençoado muitos dos seus servos na história da redenção, na história bíblica e na história da igreja, na história do mundo. Então, não devemos ter uma perspectiva com relação às riquezas, com relação à prosperidade material. Não devemos ter uma perspectiva de que a riqueza é em si algo ruim. E também não devemos achar que é incompatível uma vida próspera e um serviço a Deus. É possível a um eleito, a um crente, alguém regenerado, alguém piedoso. Lembrem, por exemplo, de Jó, um grande servo de Deus, patriarca, que era um homem temente a Deus e riquíssimo, o mais rico do seu tempo. Então, lembre disso, não há incompatibilidade, é possível. Porém, e aí vem uma questão, para este crente, para este eleito, para este próspero do Senhor, há tentações dessa condição. Embora saibamos, Tiago diz, que o Senhor não nos tenta, o Senhor nos prova, o Senhor não nos tenta, mas a situação da riqueza traz tentações. Então saiba disso. Se o Senhor quer lhe prosperar, ou você que não é próspero e olha para um crente próspero, saiba disso. Haverão tentações e dificuldades. Haverão tentações. Mas nós não devemos, por conta disso, achar que o ideal, então, de piedade, de espiritualidade, é a pobreza. Não devemos achar nisso. Deus pode também dar pobreza aos seus filhos. Mas não é necessário, já que a riqueza tem tentações, não é necessário que você faça um voto de pobreza para melhor servir a Deus. E não é pecado que você preste um bom serviço para a glória de Deus e receba lucro equivalente a isso. Tem muitas questões históricas, poderíamos falar dos países protestantes que prosperaram. Alguns escreveram teses sociológicas, como a famosa tese de Max Weber, a ética protestante e o espírito do capitalismo. A questão, irmãos, é que, de fato, Weber tenta explicar, há algo que é notório nessa prosperidade de países onde a Bíblia esteve ali trabalhando como fundamento destes povos, e de fato o contentamento, muitas coisas poderiam explicar a prosperidade destas nações, o contentamento do crente, a vida simples do crente, a ética do trabalho, a ética familiar dos crentes, levando a esta família a obter um excedente de valores do seu trabalho e a possibilidade de investir, de prosperar. E também isso, poderíamos dizer que a glória de Deus em primeiro lugar e o incentivo de que você, trabalhando bem, você vai ganhar mais, você vai ser melhor remunerado, e isso então você vai tentar sempre melhorar o seu trabalho, para que você possa prestar um serviço melhor ainda para a glória de Deus e poder também obter um lucro para a glória de Deus, uma prosperidade que vem do Senhor. Você pode lembrar do sapateiro de Lutero, onde ele disse: faça o seu melhor sapato e venda por um preço justo. Então nós rejeitamos o ideal de espiritualidade, de que exige voto de pobreza ou qualquer coisa desse tipo. Nós não vemos isso nas Escrituras. Por outro lado, há hereges nos nossos dias que querem obrigar Deus a prosperar todos, ou pelo menos forçar, enganando as pessoas a fazerem barganhas com Deus, que como se Deus então fosse prosperar todos, e não reconhecem que a prosperidade é dom de Deus.
e que a prosperidade não é um direito inerente, nem mesmo aos servos de Deus nessa vida. Não é um direito inerente, não é, Deus não está devendo, não é obrigatório que Deus prospere todos os seus servos, mas Deus vai cuidar, vai suprir, não vai faltar coisa alguma. Há promessas nesse sentido, mas estamos falando aqui de prosperidade material, grande prosperidade. Isso de fato é um dom muito específico e que Deus dá a alguns de seus filhos para um propósito e não a todos, e nós devemos, apesar disso, ser fiéis, tanto se somos prósperos ou não, falando materialmente, porque Deus tem seus planos e propósitos. Deus tem seus planos para cada um de nós tem vocações específicas de Deus. E, por exemplo, os apóstolos, que eram empresários, pescadores, e tiveram que deixar as suas redes para seguir a Cristo, e Jesus muitas vezes falou para os seus apóstolos, ali ele disse de que, com relação ao ímpio também, a riqueza ela traz uma certa dificuldade, porque o ímpio confia nas riquezas. Esse é um problema, mas mesmo assim Deus pode salvar esse ímpio que confia nas riquezas, porque o Senhor Jesus disse, porque para os homens é impossível, mas não para Deus, salvar qualquer pecador. Inclusive Deus pode salvar gente próspera, gente rica, é o caso de Zaqueu e outros casos bíblicos. Mas o nosso texto, claro, já está falando de gente crente, já crente próspero, né? Mas Deus também pode converter pecadores prósperos, lhes dando arrependimento e fé. Para Deus é possível isso. Então, a prosperidade, irmãos, ela tem suas tentações, mas com a graça de Deus pode ser uma bênção para o seu possuidor, lhe dando a oportunidade de investir no reino dos céus. Mas no nosso texto, a prosperidade se tornou motivo de tristeza e de separação entre Abrão e seu sobrinho Ló. Então, em segundo lugar, o segundo ponto é a tentação ocasionada pelas riquezas, que nós vamos ver a partir de agora, a tentação ocasionada pelas riquezas. Então, o texto, já citei que o texto fala da riqueza de Abraão, mas no verso 5, você observa, Ló, que ia com Abraão, o texto diz, também tinha rebanhos, gado e tenda. E no verso 6 diz, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Então veja o problema: dois parentes amados, certamente pessoas de grande importância um para o outro. Abraão longe da sua terra, Abraão um homem já idoso, um homem que é estéril, juntamente com a sua esposa, não tem um herdeiro. E imagine a importância para Abraão de ter o seu sobrinho ao seu lado. Certamente algo que devemos considerar. Uma grande bênção essa parceria de Abraão e Ló. Mas nós vemos que Deus abençoou tanto os dois, de tal maneira que isso gerou um empecilho, uma situação em que o próprio texto diz, Moisés diz, que a terra não podia sustentá-los, não podiam habitar um na companhia do outro. Vai haver um detalhamento do que acontece também nessa situação. Então, a riqueza trouxe um problema onde a divisão tornou-se uma necessidade. Eu pergunto, será que se tornou uma necessidade? Será que Ló não poderia ter menos recursos ou algo assim, em prol de algo maior espiritualmente? Mas o fato é que no texto é muito claro que não dava. Com relação à questão material,
era imperativo a separação. Então, nós vimos que a fome gerou uma tentação, Abrão foi para o Egito, e agora nós vemos aqui que a riqueza de Abrão lhe trouxe uma provação. E o problema, o texto descreve no verso 7. O problema não era que Abrão brigou com Ló. O problema eram os servos de Abrão e os servos de Ló, os pastores de gado de Abrão e de Ló. E no verso 8, então, Abrão vai dizer que não haja contenda entre mim e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Então, os homens que eram servos de Abrão, de confiança, e os servos de Ló brigavam, e parece que é um conflito que não dava para resolver. Abrão, então, ele assume a liderança na solução, e isso, irmãos, devemos considerar sim, que isso foi difícil para Abrão. O texto não diz, mas na frente, por exemplo, nós vemos Abrão tendo expectativa de que o Damasceno Eliezer fosse o seu herdeiro. Então não deveria ser surpreendente se descobríssemos um dia, se o Senhor nos revelasse, se isso for assim mesmo, né? Porque não está revelado aqui, talvez Abrão há uma possibilidade de que ele tinha em Ló um herdeiro. Então vejam que situações conflituosas e tensas existem entre verdadeiros servos de Deus. Os dois são crentes. Os dois são crentes. A palavra de Deus é muito clara. E nós temos vários casos na Bíblia de problemas entre pessoas convertidas, regeneradas. Paulo e Barnabé, Paulo e Pedro. Aqui temos Abrão e Ló. Questões menores e não essenciais, e que exige uma decisão sábia, e vamos ver aqui, o texto diz, Abrão tomou uma decisão muito sábia. O terceiro ponto, então, que vamos ver é resolvendo conflitos em tempos de bonança. Resolvendo conflitos em tempo de bonança. Abrão, como parente mais velho e líder da caravana, assume a liderança. Algo precisava ser feito, o texto é muito claro, um problema que precisa ser resolvido. E Abrão, então, homem de Deus, ele propõe humildemente a separação para o bem de ambos. E ele oferece a primazia para Ló. Ele é o herdeiro. Ele é o representante pactual das promessas. As bênçãos, o evangelho foi revelado a Abrão, pré-anunciado a Abrão. Por meio de Abrão, a bênção viria a todos os povos, inclusive a Ló. Mas Abrão, ele oferece a primazia a Ló, para que ele escolhesse para que lado, então, ele iria se dirigir e habitar a terra. Claro que são parentes chegados, é uma cortesia de Abrão. Também nós devemos lembrar que há um princípio de que o maior abençoa o menor. Então, Abrão deu uma oportunidade para Ló se tornar um homem mais rico ainda, escolhendo para que direção deveria ir com a sua família, escolhendo o melhor lugar, digamos assim. Sabemos que Deus está no controle de tudo isso, dessa separação. Sabemos que Ló não seria herdeiro de Abrão, nem também Eliezer, nem Ismael. Então, era necessário no plano de Deus que essas coisas fossem assim. O nosso texto, irmãos, na verdade, na próxima sessão, fica muito claro que isso deve ter entristecido muito Abrão. Do verso 14 a 18, o Senhor aparece a Abrão, e o Senhor faz promessas, ou ele reenfatiza as suas promessas para Abrão, né? Tudo mostrando a ideia de um conforto. Mas voltando aqui à ideia da separação, Abrão propõe paz
ele está resolvendo o conflito. E ele está pagando o preço da separação para obter a paz. Ele faz sacrifício, mesmo sendo mais velho, mesmo sendo alvo da promessa da terra. Ló não tem problema escolher, fazer uma escolha boa, escolher algo melhor. Já falamos que não há um problema na prosperidade, não é ilícito. Não quer dizer que entre duas opções você tem que escolher sempre a pior para ser humilde. A questão não é só a questão material ou física. A questão é que, apesar de não ser errado escolher às vezes o melhor para nós, para a nossa família, a questão é que veremos no decorrer da história de Ló que essa escolha revela indícios de uma perspectiva carnal, mesmo sendo crente. Não vemos Ló orando ou pesando as coisas espirituais, mas o que vemos é Ló erguendo os olhos. Veja o verso 10. Ló ergue os olhos. E o que é que o texto diz? E ele viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Melhor, verde, o jardim de Deus, uma coisa maravilhosa, essa terra. E não há problema, mas a questão é uma ênfase que o texto nos dá, de que Ló, ele foi pela vista, não vemos, como vemos no caso de Abraão, sempre invocando o nome do Senhor, não há essa ênfase no relato da vida de Ló. Então, ele procurou o que era mais confortável para a sua carne, usando o julgamento dos seus olhos naturais. Mas eu entendo que o mais grave da escolha de Ló foi aceitar separar-se de Abraão, ou de Abrão aqui ainda, para manter as suas riquezas ou até prosperar mais ainda. Irmãos, diante desses pontos, desses argumentos aqui no texto, eu quero trazer aplicações para nós nesta manhã. Nós vamos ver aqui nas aplicações as consequências dessas duas decisões, a decisão de Abrão e a decisão de Ló. Não houve aqui apenas uma separação geográfica. Sim, são dois crentes salvos pela graça, mas nós vemos um que andou pela fé, um crente que desenvolveu a sua salvação, andou pela fé e desenvolveu a sua salvação, e outro que se contentou com uma fé fraca, ou uma vida meramente de prosperidade material. E isso tem acontecido na história da igreja, na história do mundo, falando mesmo dentro do povo de Deus. Então, fica para nós aqui como um alerta. Nós não estamos falando aqui de perder salvação, se você faz uma escolha por uma vida mais próspera, mas mais longe de Deus, mais longe do culto, da obediência a Deus, do uso dos meios de graça. Não estamos dizendo que perde salvação, não é isso que está sendo dito, mas nós observamos na vida de Ló, e vai ficar cada vez pior, à medida que, se Deus permitir, andarmos pelo livro de Gênesis. Em Ló, não sei se eu estou falando Jó, perdoe, é Ló, nós temos um exemplo, um tipo do crente da fé fraca, de um crente, se é que podemos usar essa nomenclatura, se eu não me engano o apóstolo Paulo faz, né? Do crente carnal, né? Então, por consequência dessa decisão aqui, mais na frente nós veremos Ló sendo levado cativo, preso, e o Novo Testamento fala de Ló dizendo que ele viveu uma vida de aflição. O Novo Testamento fala disso, e isso é interessante, porque ao mesmo tempo que descreve a vida desse homem como uma vida bem aflita, nos lembra e afirma com toda a certeza de que ele era crente. Mas,
como veremos em Gênesis, deixou um legado perverso para os seus descendentes. Não deixou um bom legado para os seus descendentes. Ló teve que morar depois num lugar famoso por sua destruição, Sodoma e Gomorra. Ele teve que morar entre aqueles que tornaram a sua prosperidade em ruína. Mas vejamos, 2 Pedro 2, 6 a 9, o texto em que cita como foi a vida de Ló no Novo Testamento. 2 de Pedro 2, 6 a 9. Segunda carta de Pedro, dois, 6 a 9. Fala de Sodoma, fala de Ló. Diz assim: e, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Agora veja o que diz de Ló. E livrou o justo Ló. É justo, é salvo, é crente, apesar de tudo isso que sofreu, viveu em Sodoma, é justo. E veja como é que Ló vivia: afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Imagine a coisa terrível ter que passar por aquilo que Ló passou. Inclusive, sua mulher olhou para trás e se tornou em estátua de sal. Teve que morar nas montanhas com as suas filhas. Mas o texto diz: porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Então Ló, ele escolheu viver naquela região e agora ele viveu uma vida atormentada entre os ímpios, uma vida terrível. Mas nós lembramos, e a ênfase de Pedro é que ele foi tirado como que do fogo, um tição do fogo. E aí o texto diz no 9: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Piedoso é Ló. E reservar sob castigo os injustos, os sodomitas, Sodoma e Gomorra, o povo de Gomorra, o povo de Sodoma, para o dia do juízo. Então, Ló é crente, meus irmãos, é crente. Só que Ló é o tipo do crente que é salvo como que pelo fogo. Você sabe disso? O crente que é salvo como que pelo fogo. Apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 3, ele fala de que o fundamento é Cristo. Todo crente pôs sua fé em Cristo, o lançamento foi colocado lá, né? Ninguém constrói o fundamento várias vezes. O fundamento foi posto, está posto, agora é construir. E tem uns que usam pedra preciosa, outros madeira, feno. E aí Paulo diz que no final, né, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Então, se a pessoa é crente, mas ela constrói sua casa, se ela edifica usando materiais de má qualidade, ela vai ser salva. Ele diz: mas esse mesmo será salvo. Agora eu vejo o que ele diz: todavia, como que através do fogo. É Ló. E são todos os crentes, seremos nós, se quisermos: eu sou eleito, sim, eu tenho fé, mas não tem problema viver uma vida mundana, uma vida carnal. Então, sim, todos os crentes são justificados, todos são salvos, irão para o céu. Nosso fundamento é Cristo, mas infelizmente há, sim, pessoas que têm uma fé fraca, vivem uma vida carnal e colhem consequências ruins disso. O pastor puritano Richard Baxter, falando sobre o homem carnal, sim, ele está falando de um ímpio, mas podemos pegar e também aplicar a um crente, porque a carne e o pecado ainda faz parte da vida do crente. Então, o homem carnal é aquele homem que só deseja agradar o seu apetite,
ele não faz nada pensando em algo mais elevado, o serviço de Deus, ou para se preparar para o serviço de Deus, mas ele só procura o seu próprio prazer, ele só procura a sua prosperidade material e não está nem aí para a prosperidade de alma, a sua questão espiritual. Que mais? Tem várias coisas aqui que Baxter diz, eu não vou ler todas, mas o deleite desse crente fraco não é em Deus, mas nos deleites carnais, nas coisas dessa terra, nas coisas carnais. Ele diz aqui, Baxter, quando ele prefere estar em um jogo, ou festa, ou outro entretenimento, ou adquirindo boas pechinchas ou lucros do mundo, do que viver na vida de fé e amor, que seria um modo santo e divino de viver. Então, são várias coisas que Baxter vai dizendo aqui. Ele vai dizendo, os homens fixam suas mentes em planejar e estudar para fazer provisão para os prazeres da carne. E isso ocupa o primeiro lugar. É isso que nós estamos vendo, irmãos, aí, que é o padrão do mundo, porque é um mundo secular, um mundo materialista. Mas crentes que a sua mente, os seus pensamentos, todos os seus planos, tudo é para os prazeres da carne, tudo é para se eu vou ganhar mais e muitas vezes sacrificando as coisas espirituais. Conversação, o que conversamos, ouvimos, lemos, ele diz, quando eles conversam, ouvem ou leem, mais coisas agradáveis à carne do que aquelas que deleitam o espírito. O pessoal passa a semana, não tem um contato com as escrituras, não lê nada, aí vem para a igreja, só falamos de coisas espirituais aqui. Aí ela não gosta muito, porque não tem, aí a culpa muitas vezes é do pastor da igreja, não tem apetite espiritual nenhum. Isso é uma evidência de enfermidade espiritual, uma pessoa carnal. Quando elas amam a companhia de pessoas carnais, mais do que a comunhão dos santos. Nós temos que amar a comunhão dos santos, amar a nossa irmandade, estar juntos adorando ao nosso Deus, algo valioso, deve ser algo valioso para nós, coisas simples da nossa vida, a comunhão com Deus, no particular, em família. Então o crente, ele vive a vida simples, e ele tem prazer nessas coisas que para o mundo não importam. E aí tem muita coisa aqui, eu acho que não é bom eu ficar, porque senão perderemos algum tempo a mais. Mas ele diz aqui algo que eu acho que tem a ver com Ló. Quando eles consideram que o melhor lugar para viver e trabalhar é onde eles podem satisfazer sua carne, onde eles preferem estar onde tem coisas fáceis e onde nada falta para o corpo. Então talvez, sem pensar, não que Ló é crente, mas ele olhou água fácil, tudo verde, tudo mais fácil, e outras coisas que são enumeradas. Então nós vemos na vida de Ló que mesmo um crente pode viver de uma maneira muito parecida com os ímpios, de maneira carnal, escolhas que levaram esse homem para Sodoma e Gomorra, porque ele ergueu seus olhos. Não há aqui nada que nos demonstre uma sabedoria bíblica, algo nesse sentido. O texto diz que ele viu a terra bem regada e coisas assim. E Abrão, o oposto, a escolha oposta é a escolha de Abrão. Abrão, ele, já falamos, deu a primazia para Ló. Abrão, um homem que invoca ao Senhor, que adora a Deus e que demonstra sabedoria, uma fé madura, um homem que demonstra que o invisível, de fato as coisas espirituais, tem primazia. Então isso, irmãos, eu espero que os irmãos considerem nestas coisas. Vivemos um tempo de prosperidade, vivemos num tempo em que há grandes tentações da riqueza, da prosperidade material. Eu peço que os irmãos considerem nestas coisas. Você que é crente, sim, você não vai perder sua salvação, é verdade,
se você viver uma vida espiritual capenga, mais você vai sofrer muito, possivelmente, ainda em vida como Ló, aflições, e é possível que você tenha grande prejuízo, como Paulo diz lá, que vai ser salvo. Mas você quer ser salvo? Como que pelo fogo? Deus tem te dado tantas oportunidades de ler as Escrituras, de estar na igreja, de irmãos sábios para te aconselhar. Você quer ir dessa maneira? Eu creio que um crente não deveria pensar assim. E a outra aplicação, que é a última aplicação que nós temos aqui, é aprendendo a resolver conflitos com Abrão. Então, é um fracasso que haja contendas entre o povo de Deus, mas acontece. E nós devemos, irmãos, quando houver conflitos, e a riqueza trouxe esse conflito, nós devemos aqui manter uma atitude pacífica. Nós estamos entre irmãos. Então, houve ali os instrumentos, os empregados de cada um que causaram aquele conflito. Houve a necessidade de divisão para o bem das caravanas. E, claro que sempre é triste que haja contendas entre o povo de Deus por coisas pequenas e, às vezes, coisas que trazem vergonha para o Evangelho. Muitas vezes não queremos sofrer o dano. E muitos ignoram a consequência dessas contendas. Pessoas com atitudes contenciosas e que acabam também trazendo contendas para dentro da igreja, tornando-se teimosos e irredutíveis em suas contendas. Então nós vemos na Bíblia, irmãos, além de tudo, a Bíblia, o Evangelho é a mensagem da reconciliação. O Evangelho, a Bíblia, nós como povo de Deus, somos um povo que mais deveríamos saber lidar com conflitos, com problemas. É uma verdadeira derrota na igreja, quando nós, um povo que tem as Escrituras, não sabemos nos comportar em meio a conflitos, em questões em que o arrependimento resolveria. Muitos preferem então deixar que a religião de Deus seja blasfemada do que mortificar o seu orgulho. Então, não era melhor para Ló, talvez, reduzir os seus ganhos ou algo assim, estar perto de Abrão, não que ele fosse obrigado e não que Abrão fosse o obrigar a isso, mas não seria mais seguro estar perto do mediador do pacto, ali naquele contexto? Eu quero deixar só 2 versículos para concluirmos. 1 Timóteo 6,9 e 1 Coríntios 11,16. 1 Timóteo 6,9, a palavra de Deus diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. E quanto às contendas, esse verso com relação ao perigo das riquezas. E quanto às contendas, 1 Coríntios 11, 16, a palavra de Deus nos diz assim: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e tenha misericórdia de nós. Vamos orar, vamos ficar em pé. Santo Deus, Pai bendito, eterno, todo-poderoso, Senhor, te agradecemos, ó Deus, por essa manhã, pelo teu dia, pela bênção espiritual que nos é dada em Cristo, pela fé, tão somente, de modo gracioso, sem méritos nossos. O Senhor nos une ao teu Filho e também nos abençoa com bênçãos desta terra, com graça sobre graça. Abençoa o teu povo, ó Pai.
Envia o teu Espírito a aplicar a tua palavra, ensina cada um, trata cada problema. Ó Deus, que a tua palavra venha cumprir o propósito para o qual foi enviada a nós. Dá-nos a bênção para todo esse dia. É o que oramos, pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.